Muito boa noite, você que nos assiste aqui pelo YouTube. Agora a gente está passando esse período de bandeira preta no nosso estado. Então nós estamos aqui fazendo um esforço para poder continuar transmitindo as nossas mensagens através do YouTube, para que a nossa igreja possa continuar meditando na palavra e pensando a respeito daquilo que Deus está falando com a nossa comunidade nesse tempo. Então, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, a orar a Deus, a se conectar com Deus e a tentar se conectar com a nossa comunidade através aqui do YouTube. Nós estamos fazendo uma exposição aqui do livro de Josué de maneira panorâmica, então algumas mensagens do livro de Josué, tirando lições a partir desse livro, e tem sido um tempo muito bom. Então eu queria te convidar a orar nesse momento. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração, Senhor, e que Tu possa, Deus, unir a Tua igreja nesse tempo de adversidade, unir, Senhor, os nossos corações no mesmo propósito de ser igreja. Abençoa cada família, Senhor, pessoas que têm os familiares que estão enfermos, pessoas, Senhor, que estão, às vezes, no leito de hospital. Consola também pessoas que perderam entes queridos nesse momento de pandemia, Pai, que o Senhor possa trazer um bálsamo, Senhor, e trazer paz e alegria para essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és o nosso consolo, Pai. Nós cantamos isso, Senhor. Nós anunciamos isso. E nós cremos que Tu és o nosso consolo, Pai. Tu diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo o Teu consolo, a Tua palavra amorosa, Senhor, em nossa direção, ao nosso coração também, em nome de Jesus. Nos abençoa, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração com a Tua palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A gente vai deixar aqui a conta da nossa igreja, para se você quiser fazer uma oferta, você quiser dizimar também na nossa igreja, você pode, tem a conta aqui da igreja, na descrição do vídeo, você pode ofertar e contribuir para que esse ministério avance, mesmo no tempo da pandemia. Nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E essa palavra tem mantido a igreja, essa promessa tem mantido a igreja durante todo esse tempo, todos esses anos. E nós cremos que não vai ser diferente agora. Que a pandemia vai passar, que nós vamos continuar anunciando o Evangelho de Jesus, nós vamos continuar pregando o Evangelho, independente, das adversidades que possam surgir. Aliás, a Igreja de Jesus sempre cresceu e se fortaleceu com as tempestades, com as adversidades da vida e dos tempos. Então eu quero te convidar a ler a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo todo e vamos meditar a respeito desse capítulo nessa noite. Vamos ler então? Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia fechando, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo.
porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos dera esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída em cima da muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos na cidade, nessa terra, você não amarrar este cordão de fio escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém de vocês, alguém que estiver com vocês dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram ali durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo que lhes tinha acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Amém? Eu sei que esse capítulo é um pouquinho comprido, mas para que a gente pudesse entender toda a história, todos os passos e tudo o que aconteceu, para a gente poder explicar, nós lemos o capítulo inteiro. Então eu queria voltar no início, para a gente pensar qual é o motivo de Deus mandar a nação de Israel espiar a terra. Mandou 2 espias, eles entraram na cidade, ficaram na casa de uma prostituta, que seria algo muito incomum para o povo judeu. Eles ficaram ali na casa da prostituta, colheram informações de maneira bem estratégica e militar, porque Raabe tinha como se fosse uma pousada, era um prostíbulo e uma pousada. E ali era o lugar onde os viajantes passavam e comentavam sobre as coisas que estavam acontecendo. Então, muito provavelmente, os espias colheram as informações daquilo que havia se falando, e a própria Raabe dá o seu testemunho daquilo que ela tem ouvido a respeito do Deus de Israel. Então, o motivo pelo qual Deus envia o seu povo para conquistar Jericó é o seguinte: Deus tinha profetizado, tinha prometido para Abraão aquela terra. Abraão já tinha morado naquela terra de Canaã, já tinha morado naquela vizinhança, naquela circunvizinhança ali. Quando Abraão, então, depois os descendentes de Abraão começaram a passar fome, José é enviado ao Egito na frente, e o povo todo vai para o Egito, então, por causa da fome, e é escravizado depois no Egito, depois que José morre. Então, o povo precisa voltar para a terra que é dele por direito. E pasmem, o que aconteceu com essa terra é que outros povos de outras religiões que adoravam outros deuses, que tinham outras práticas, tomaram conta daquele território. Então, o povo de Deus precisava retomar o território que era dele por direito
e restabelecer a adoração ao Deus verdadeiro naquele local. Os cananitas, os cananeus, eram um povo extremamente idólatra, era um povo promíscuo, praticavam incesto, matança de crianças em sacrifícios a deuses falsos. Eram um povo perverso. Então, o papel de Israel na história era revelar o Deus verdadeiro para todas as nações da terra. Foi por isso que Deus escolheu um povo distinto de todos os outros. Escolheu um povo que fosse diferente na sua prática, na sua moral, na sua religião, na sua devoção ao Deus verdadeiro. E isso era aplicado a todas as instâncias de Israel. As leis de Israel foram dadas por Deus. Os mandamentos, as práticas cerimoniais foram dadas por Deus. Então, o papel do povo de Israel era revelar Deus para todas as nações. Agora eu te pergunto, qual é o papel da igreja nos dias de hoje? Qual é o papel, o nosso papel como igreja nos dias atuais? Por acaso não é o mesmo? Por acaso a igreja não é o povo de Deus que foi separado por Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus através do Evangelho e é chamado para uma vida santa e irrepreensível, uma vida que reflita a glória de Deus nesse mundo, que reflita a retidão e a santidade de Deus nesse mundo? Isso é a igreja. Então, por que nós estudamos uma guerra santa, um livro que foi escrito em 1400 anos antes de Cristo? O que isso tem a ver com a igreja de hoje? Tudo. Tem tudo a ver com a igreja de hoje. Porque o Velho Testamento, o povo de Israel, era uma figura daquilo que Jesus viria a fazer através da igreja. É como se fosse um spoiler do reino de Deus nessa terra. Então, Israel representa essa figura do reino de Deus, da visão de como seria o reino de Deus, aonde Deus reina com as suas leis, com o seu caráter. Esse era o papel de Israel. E nós sabemos, porque conhecemos a palavra, que Israel não cumpriu essa missão plenamente. Foi por isso que foi necessário Jesus vir, morrer na cruz, e ele estendeu a salvação e estendeu essa aliança de Deus, a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus para todos os povos da terra. Então eu e você, brasileiros, pessoas que estamos aqui no século 21, fomos incluídos na aliança de Deus, na misericórdia de Deus. Só que nós somos incluídos nessa misericórdia pela fé em Jesus, mas para viver uma vida santa e distinta dos outros povos. Então, por que Israel invadiu Jericó e exterminou? A ordem era exterminar Jericó. Porque aquela nação não quis se render ao Deus verdadeiro. Isso acontece muito nos nossos dias. Raabe e sua família foram os únicos a crerem em Deus e serem salvos pela graça de Deus. Tem aquela passagem que Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, o Evangelho é anunciado em todas as nações, mas só aqueles que são escolhidos respondem ao Evangelho. A nossa salvação, ela foi conquistada na cruz por Jesus, e nós apenas respondemos ao Evangelho, respondemos a essa mensagem de salvação. A nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz. Nós apenas respondemos a essa mensagem. Essa mensagem passa então a fazer sentido no coração de pessoas que passam a crer em Deus verdadeiramente, e não somente crer, mas obedecer às suas leis, obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo que Deus espera do seu povo. Isso é ser cristão. Não é dizer Jesus eu te amo, não é cantar música gospel, não. É querer com toda a sua vida obedecer à lei de Deus, obedecer os mandamentos de Deus e ser esse povo eleito de Deus. E isso é um desafio, meus irmãos, porque nós vivemos no meio dos cananeus, nós vivemos no meio de um povo idólatra, num povo que sacrifica crianças
Hoje em dia, errado é querer ter vários filhos, bonito é abortar, bonito é louvável. Na Argentina foi feita uma festa quando foi aprovada a lei pró-aborto. As pessoas festejam esse tipo de coisa que para Deus é abominável. A vida para o cristão é sagrada. Para nós, para quem crê na Bíblia como palavra de Deus, um filho é uma herança do Senhor. O filho é um presente de Deus para uma família. Quando Deus, lá no Éden, falou para Adão se multiplicar, multiplique-se e encha a terra. Era para nós enchermos a terra de pessoas que são parecidas com Deus, que refletissem a glória de Deus. Esse era o mandamento. E esse mandato continua para nós cristãos. O nosso dever como pais cristãos deve ser educar os nossos filhos, pregar o evangelho para os nossos filhos, para que os nossos filhos tenham também a mesma fé que nós, a fé no Deus verdadeiro, para que nós possamos encher a terra de pequenos cristos, de cristãos. Eu não sei se vocês sabem, mas o método de evangelismo, de conquista do islamismo é o mesmo. Os islâmicos, eles vão para os povos e começam a ter vários filhos, e começam a ensinar a fé para os próprios filhos. E a Europa já está cheia, já está dominada pelo islamismo, porque eles têm progredido e avançado na missão deles dessa maneira. Só que nós cristãos muitas vezes negligenciamos o discipulado no nosso lar, negligenciamos passar a fé para os nossos filhos. Nós achamos muitas vezes que é a escolinha das crianças que tem que ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Mas imagine você, o seu filho está submerso na cultura pagã 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente é ingênuo ao ponto de achar que o nosso filho vai aprender de Jesus e vai se converter com 1 hora na escolinha das crianças, quando a professora da escolinha se prepara e não dá massinha ou faz qualquer tipo de brincadeira. O dever do discipulado, o dever de ensinar a fé para as crianças é nosso. Nós somos o povo de Deus. Nós precisamos ensinar a fé para as nossas crianças. Então, só para a gente retomar aqui a história e voltar para o tempo passado, Josué envia então 2 espias para essa terra. E eles encontram essa prostituta. E na narrativa, essa prostituta, aqui no versículo 3... Desculpa, no versículo 4. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim. Ela conta uma mentira. Por quê? Porque Raabe não é cristã. Raabe não tem os mesmos valores morais que nós. E olha como a Bíblia ela é fidedigna, ela é real. Ela não omite o fato de que Raabe mentiu. Porque ela não tinha os mesmos valores que nós. E Deus usa até a mentira dessa prostituta em prol do seu reino, em prol da sua missão. Então aqui no versículo 8, Raabe, olha o discurso de Raabe para os espias. Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Versículo 8. E que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, que quando saíram do Egito, também ouvimos o que fizeram aos reis dos amorreus Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é um Deus em cima e embaixo na terra. Então olha que interessante. Raabe já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E essa mensagem a respeito do Deus de Israel fez o coração de Raabe tremer. Fez o coração de Raabe tremer. Muitas vezes, eu já ouvi muitas mensagens de muitas pessoas de maneira equivocada falar que o temor de Deus não é medo, que o temor de Deus é respeito por Deus, e isso é um grande erro. É um grande erro. Todos aqueles que tiveram um encontro com o Deus vivo tremeram as canelas e ficaram apavorados, porque são pecadores diante de um Deus santo.
Essa é uma mensagem que hoje em dia não se prega mais. A santidade de Deus, um Deus que é fogo consumidor. Se fala muito sobre graça, mas se esquecem que o mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, também mandou juízo imediato na vida de Ananias e Safira no Novo Testamento, no livro de Atos. Também lá no livro de Hebreus, fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é Novo Testamento, é nova aliança. Deus é imutável. Deus não mudou. E Deus não tem que mudar. Quem tem que mudar, o que tem que mudar é o coração do homem. É o coração do homem que tem que se voltar para Deus. Como Agostinho disse certa vez: feriste o meu coração com a tua palavra, então te amei. O nosso coração é tão duro, é tão difícil, que muitas vezes nós temos que ter um impacto profundo na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, para poder se voltar para Deus. Nós acabamos de vir de uma série sobre sofrimento. E C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus. E muitas vezes Deus usa o sofrimento, a dor, para nos aproximar dele. Porque voluntariamente o homem não se voltaria para Deus. Foi o que aconteceu aqui. Raabe estava com medo de ser fulminada por esse Deus. E toda aquela cidade seria fulminada por aquele Deus se não caísse em arrependimento. Mas Raabe então passou a crer no Deus de Israel, pediu misericórdia ao Deus de Israel. E olhem que interessante, até a forma que nós evangelizamos está errada, né? A gente fala assim, convida Jesus, como se Jesus fosse o coitadinho que, Jesus está triste aqui no cantinho, Jesus ele quer a tua atenção. Não, somos nós que temos que nos render a Deus. Somos nós que temos que reconhecer Jesus como Deus e pedir para fazer uma aliança com Ele. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse Jesus coitadinho que nos foi apresentado, não. Aceita Jesus no teu coraçãozinho, quem sabe. Não. É Jesus que tem que nos aceitar. É Deus que tem que nos aceitar. E Ele só nos aceita mediante arrependimento genuíno. Um arrependimento que Ele mesmo gera no nosso coração, através desse temor, através da palavra de Deus. Nós caímos em arrependimento e abandonamos a nossa vida. Abandonamos a nossa vida como cananeu, abandonamos a nossa vida de prostituição, a nossa vida de pecado, que fica para trás, para se juntar ao povo de Deus. Depois, mais para frente na narrativa, você vai ver que Raabe se junta então ao povo de Deus. Ela é preservada, eu já estou dando spoiler das próximas pregações, mas ela se junta ao povo de Deus, ela casa com um cara que é hebreu, e depois ela é contada na genealogia de Jesus. Desse cara que casou, desse judeu que casou com Raabe, veio Davi, mais para frente, e da descendência de Davi veio Jesus, o Cristo, o Salvador. Então olha que bênção. Esse ataque a Jericó não era simplesmente para aniquilar Jericó, mas Deus, na sua bondade, salvou uma pessoa, uma família. Uma família. Então, meus amados, se essa mensagem de hoje alcançar uma pessoa, alcançar uma família e gerar salvação no coração de uma pessoa, já valeu todo o nosso esforço. Já valeu toda a nossa empreitada até aqui. Já valeu toda essa série de mensagens. Então, Deus está estendendo a sua misericórdia para alguém que está nos assistindo. Então, qual é o problema nos dias de hoje? Nos dias de hoje nós também vivemos um problema de uma guerra santa. As pessoas tentam nos catequizar, nos evangelizar, entre aspas, nos converter para a sua religião o tempo todo. Qual é a religião? Parece que a religião atual é muito parecida com a religião dos cananeus que nós estamos lendo. Eles também sacrificam bebês em prol de ídolos, só que o ídolo é a si mesmo, né? Eu não vou estragar a minha carreira, eu vou abortar porque eu não quero estragar a minha carreira. A pessoa é o próprio ídolo.
prostituição, incesto, adultério, tudo que nós vemos hoje. É só ligar a TV. Está ali tudo explícito. É só olhar para o lado. Nós estamos submersos numa cultura pagã, numa cultura idólatra, numa cultura que Deus abomina. Então, as pessoas tentam nos catequizar, nos converter para a religião delas, e você sabe qual é a religião atual? É o secularismo. E aqui eu vou mostrar para vocês quais são os dogmas, quais são as doutrinas do secularismo. Qual é a aplicação para a nossa vida, para nós ficarmos em alerta, porque nós somos tentados o tempo inteiro a abandonar o Deus verdadeiro e seguir essa religião. E é engraçado, porque a gente está no nosso meio de trabalho, e se nós não concordamos com o que as pessoas dizem, nós somos taxados de religiosos, de fanáticos, de estranhos, de burro. Tu não está aproveitando a tua vida, tem que mais aqui curtir, beijar na boca, transar com todo mundo. É isso que a gente ouve o tempo todo no trabalho. As pessoas falam isso. O importante é ser feliz. Aqui vão os dogmas. Olha a diferença. Vê se você já ouviu isso. Siga o seu coração. Siga o teu coração. O que a palavra de Deus diz? A palavra diz que o coração do homem é enganoso, é corrupto. Se nós seguirmos o nosso coração, vai dar ruim, vai dar problema. Então nós não podemos seguir o nosso coração. Pelo contrário, o nosso coração, o nosso eu, o nosso velho homem milita contra nós. Milita contra a nossa salvação. Contra a nossa santificação. Dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar, manda buscar. Pode comprar. Como se o verdadeiro Deus do século 21 é o dinheiro, é a prosperidade. E muitas pessoas têm torcido o evangelho, dizendo que se Deus está contigo, você é um cara rico, próspero. Isso é uma mentira. Se Deus está contigo, se você está com Deus, você é parecido com Jesus. Aqui se faz, aqui se paga. Viva intensamente, o importante é o hoje. Essa aqui é para matar, né? Não é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. E se a gente não tiver o coração na palavra, isso vai ser soprado no nosso ouvido e a gente vai ser doutrinado a pensar isso. E muitas vezes tem muita gente dentro da igreja que pensa assim, mas de forma religiosa está sentada nas cadeiras da nossa igreja. Mas pensa conforme o mundo pensa. Toda forma de amor é válida. Será mesmo? Será que o adultério é válido? Será que outros arranjos familiares são válidos diante de Deus? Muitos cristãos têm tentado viver uma vida dupla. Eles querem ser o povo de Deus no domingo, mas querem ser cananeus de segunda a sábado. Querem ser um povo pagão de segunda a sábado. Um dos versículos que mais me atemoriza, que eu acho que meu pai usou como um freio moral durante muito tempo para mim, é Tiago 4,4, que diz o seguinte: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Deus me livre de ser inimigo de Deus. É por isso que, ao pregar o Evangelho, a gente não tem que, olha só, quem sabe, Jesus pode entrar na tua vida para melhorar a tua vida, te trazer consolo. Não. Nós temos que conscientizar as pessoas de que se elas não se renderem ao Deus verdadeiro, se elas não crerem em Jesus como Filho de Deus, elas são inimigas de Deus. Elas são inimigas de Deus. Por isso não existe mensagem mais urgente do que a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é urgente. Então, voltando agora para Raabe, como a graça de Deus atuou naquele tempo? Raabe ouviu então a mensagem do Evangelho, ouviu a mensagem do Deus verdadeiro. Deus enviou espias até Raabe, e Raabe então ali já fez a sua profissão de fé, já fez uma aliança com
de misericórdia com os espias, e Raabe pendurou um símbolo dessa aliança, que era um fio escarlate na janela. Agora, não sei se vocês lembram, o povo de Deus foi preservado do anjo da morte, que mais uma vez que ia destruir Jericó logo em seguida. O povo de Deus foi preservado do anjo da morte por causa do sangue do cordeiro que foi passado na verga das portas quando eles saíram do Egito. E eles foram protegidos, eles foram preservados da morte. Mais uma vez, esse símbolo vermelho, que simboliza o sangue do cordeiro, o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado, que nos redime, que nos convida para essa aliança com o povo de Deus, que nos salva dos nossos pecados, que nos salva do juízo de Deus e da destruição eterna, estava ali, marcado naquela janela. Aquela marca simbolizava que aquela família também cria no mesmo Deus de Israel e que Deus estava salvando aquela família. Mais uma vez, depois lá em Hebreus capítulo 11, quando erroneamente falado sobre os heróis da fé, mas são pessoas que são salvas pela fé, também é citado Raabe. Raabe foi salva pela fé. Nós pregamos aqui, conforme as 5 solas, que a salvação é somente pela fé, somente por meio de Cristo, é somente pela graça. E a gente consegue ver isso claramente nessa mensagem do capítulo 2 de Josué. A salvação foi pela graça, porque Raabe era uma cananeia prostituta que não merecia ser salva, mas o Deus de Israel, que é misericordioso, bondoso, mandou espias, mandou pessoas que falaram sobre ele, mandou esses espias, e ela declarou a sua fé no Deus verdadeiro e foi salva somente pela fé, somente pela graça. Isso representa que a salvação então vem de Deus. Vocês lembram do nome de Josué? Yahvé salva, esse é o significado. E esse é a síntese desse livro. Deus salva. Vocês lembram de João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que o nosso evangelismo vai só até aí. E mesmo aí já tem uma condicional, é para todo que nele crê. Não é para todo mundo, é para todo que nele crê. E o 17 diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o Evangelho. O Evangelho é crer em Jesus para a salvação e abandonar as obras infrutíferas das trevas. Esse é o Evangelho. Tem muita gente dizendo que ama Jesus, mas que continua vivendo a mesma vida, que continua nas mesmas práticas, que não teve arrependimento e conversão alguma. Porque ouviram um falso evangelho, tiveram um falso arrependimento e ganharam uma falsa salvação. E isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. E como a graça de Deus então atua hoje? Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Raabe era daquele jeito porque a prática no tempo dela era daquele jeito. Era normal ser prostituta, era normal sacrificar bebês, praticar incesto, fazer toda sorte de perversão. Era comum, era a forma como se vivia em Jericó.
Mas ela ouviu a respeito de um Deus que era diferente de todos os outros deuses, de um Deus que era poderoso, misericordioso, que um Deus que era santo. Ela conheceu o Deus verdadeiro. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis explica que Deus é um Deus moral e que Ele deixou em todos nós esse traço de moralidade. Mas o cristianismo não é mero moralismo. Os grandes moralistas do nosso tempo estão no terceiro casamento, só negam o imposto, mas querem moralizar tudo e todos. Porque todos nós desejamos viver em uma sociedade justa e boa, mesmo que nós não sejamos justos e bons. Mas o povo de Deus é chamado a ser justo e bom, mesmo em um mundo que não é justo e não é bom, mesmo em um mundo caído. A lógica é a inversa. O moralista quer que o mundo seja bom, mesmo que ele não seja. E o cristão verdadeiro, ele quer ser bom, ele quer ser misericordioso e santo igual a Deus, mesmo em um mundo caído e perverso. É por isso que o Evangelho nos chama ao arrependimento, porque todos nós somos produtores do mal e do pecado. Por isso Deus chama o seu povo a uma vida de santidade. Santo quer dizer separado. Aqueles que não se contaminam, que não se contaminam com o mundo e não são contaminadores, né, produtores do pecado no mundo. Enquanto nós nos separamos, nós anunciamos a obra de Cristo na cruz, chamamos pecadores ao arrependimento, a fazer uma aliança com Deus, a obedecer a esse Deus e, consequentemente, desfrutar do perdão, da graça, da satisfação, bondade e misericórdia que só o Deus verdadeiro tem para oferecer. Foi isso que aconteceu com Raabe. E é isso que acontece comigo, com você e com todas as pessoas que creem no Evangelho. Nós não merecemos, mas a graça de Deus é nos ofertada. Ela gera arrependimento no nosso coração. Nós passamos a crer em Deus. E crer é igual a confiar e obedecer. Eu sempre falo isso. Não só a dizer que acredita em Deus, mas de fato obedecer a Deus e ter uma aliança com Ele. É isso que Deus está nos chamando mais uma vez. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, vai dizer o seguinte: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, ao nos relacionarmos com Deus, nós somos transformados de glória em glória e nós vamos glorificando a Deus e anunciando o nome de Deus nesse mundo. Esse é o papel de Israel no Velho Testamento e esse é o seu e o meu papel como igreja nesse mundo nos dias de hoje. Amém? Eu espero de verdade que você tenha compreendido que a história de Raabe, a prostituta que foi salva das mãos de Deus, é muito parecida comigo, com a minha e com a sua história. É muito parecido. Nós também fomos salvos da ira de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz foi no meu e no seu lugar. Aquela cruz, aquela condenação era para mim e para você. Mas pela graça de Deus nós fomos salvos, mediante a fé em Cristo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está aqui, Senhor, a Tua palavra, Deus. Nós pregamos a Tua palavra de maneira fiel, para que o Teu Espírito Santo, Deus, possa incendiar os corações e revelar a Tua verdade a todo aquele que ouve a Tua palavra, Senhor. Não depende da minha eloquência, não depende, Senhor, do meu poder de oratória, mas depende única e exclusivamente dos Teus decretos, da Tua eleição, Senhor. Que as pessoas que ouvirem essa palavra, Senhor, possam crer em Ti, de todo o coração, e ser salvas pela graça, mediante a fé em Cristo, assim como Raabe, assim como eu, assim como os irmãos da nossa igreja, que todos nós possamos ser salvos e alcançados por essa graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito obrigado. Deixa seu like no nosso canal para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria de evangelizar.
Eu sei que nesse tempo de pandemia está difícil a gente ter contato com pessoas, mas mande esse vídeo para alguém, ore por alguém para que esse alguém ouça a mensagem do Evangelho e possa também crer em Jesus e ser salvos como eu e você. Amém? Que Deus abençoe. Até semana que vem.